Olá, amigos do Jornal Integração. Nós estamos com a reportagem aqui na sala do comando do Corpo de Bombeiros. Comigo, a tenente Marisa Riquetti, que está no comando da corporação desde fevereiro de 2019. E a Marisa, ela é a primeira mulher a assumir o comando da corporação. Marisa, bom dia, satisfação conversar contigo, seja bem-vinda. Bom dia, Fernando, bom dia ao Jornal Integração. É uma grande satisfação também nós recebemos os senhores aqui no nosso quartel. Marisa, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre esse desafio. Já são aí 1 ano e alguns meses, né, à frente do comando da corporação aqui de Canela. Gostaria que tu conversasse um pouquinho com a gente sobre esse desafio aí de estar nessa liderança. Bom, eu vim para cá, me apresentei aqui em 19 de fevereiro do ano passado, né, e tive um grande desafio de assumir aqui a cidade de Canela, juntamente com os demais municípios aqui, que é São Francisco e Cambará do Sul, né? E junto com esse grande desafio, então, veio uma grande responsabilidade de começar a construção do quartel do Corpo de Bombeiros daqui, né? Essa a missão que me foi dada para o meu comandante do 5º Batalhão, né? Assim, temos que tirar esse quartel do papel, né? E começar a construção. Então, o ano passado e início desse ano, a gente trabalhou aqui incansavelmente, todos os dias, para que esse sonho fosse se tornar realidade, né? Então, em fevereiro nós conseguimos aprovar o projeto e hoje ele está no processo lá de licitação para a formação do edital, para a formatação edital. Então, breve, daqui uns dias, né, a gente vai ter então essa publicação de edital para a primeira parte da construção do quartel. O que compreende essa primeira parte da construção? Essa primeira parte vai ser o alicerce e a cobertura, né? Que já vai dar um valor bem considerável, que é em torno de 450 mil, essa primeira parte da obra. E já tem esses recursos? Esse recurso já tem, oriundo do FUNREBOM, né, que são dos serviços que a gente presta à comunidade na parte de prevenção de incêndio, das vistorias, da análise dos projetos. Certo. E a construção do quartel vai ser aqui nessa área onde hoje já tem A construção vai ser aqui mesmo, Sim. Terreno cedido pela prefeitura, né, vai ser de frente para o lago, a gente vai abrir uma rua que vai ser exclusivamente para o Corpo de Bombeiros, né? É bom porque a gente vai conseguir ter saída para as duas ruas, né? Hoje a gente só tem, né, por um lado, né, que às vezes dificulta um pouco. E hoje, junto com a prefeitura, a gente conseguiu então fazer com que a gente abra essas duas ruas. E o que vai ter de estrutura desse novo quartel? Qual é a área de ocupação? O que o projeto traz? Ele contempla uma área de 800 e poucos metros quadrados. Tá? A gente vai ter uma parte de mezanino em cima, que vai ser a parte administrativa, que é uma área de 200 e poucos metros quadrados. Tá? Essa área vai contemplar, então, alojamentos, sala de aula, vai contemplar sala de asepsia, que é onde a gente utiliza essa sala para desinfecção dos materiais, né, da nossa ambulância, né, vai para uma ocorrência, e aí tem uma sala já para isso, que hoje a gente não tem, para lavar esse material, né, maca, colares, né, e nós vamos ter cozinha, as salas administrativas, uma sala que fica daí o telefone, né? Quando as pessoas ligam para o 93, né? Vai ter mais sala de atendimento para as pessoas também, que vai ser nesse segundo andar, né? Vai ter uma sala de oficina também, né? Então, contempla praticamente tudo o que um quartel necessita, né? Com áreas, assim, as salas com áreas adequadas, né?
para acomodar tudo que nós necessitamos. E feita com uma tecnologia avançada, né? Exatamente, né? Ela vai ser feita em blocos, né? Uhum. Então, com certeza, ela vai... uma obra que vai ser construída rápida, né? Claro, se tiver o dinheiro todo disponível, sim. né? Mas também ela vai ter a parte de sistema solar também, a gente vai prever isso, captação da água da chuva também, né? Esses recursos a gente vai utilizar. Sustentável, né? A sustentabilidade. Isso, exatamente. Esse projeto, ele é assinado pelo engenheiro Vinícius Flesch. Então, é pertinente a gente fazer essa referência, né, ao trabalho do Vinícius, que assina todo esse projeto. Exatamente, né? Ele que é o responsável por essa arquitetura, digamos, né, de todo o projeto. Tenente, qual a estrutura que o Corpo de Bombeiros de Canela tem hoje? Hoje, a nossa estrutura, a gente tem praticamente toda uma estrutura que necessitamos, mas não tão adequadas e não no tamanho tão adequado que nós precisamos, né? Hoje, por exemplo, o pessoal vai no incêndio, o retorno, né, do incêndio, que tem que lavar o material, a gente não tem um local adequado para lavar esse material. Né? Então, a gente utiliza a mesma lavanderia que nós lavamos as nossas roupas, a gente utiliza para lavar também esse material que não é adequado. Nós não temos um piso, né, para que nós podemos lavar nossas mangueiras, né, adequadamente, né, que quando retorna do incêndio precisa ser lavadas. Então a gente coloca muitas vezes ali no chão e acaba então contaminando, entrando sujeiras dentro das mangueiras, né, e às vezes ocorre até a danificação quando vai utilizar, né? Então nos falta, a gente tem o básico, mas nos falta para melhorar essa estrutura, com certeza. Até porque a Corporação de Canela, a nível regional, é uma das corporações que mais atende chamados, né? É das mais requisitadas. Com certeza. A Canela, né, comparando com Gramado, até os outros municípios, né? Claro, tirando Caxias, que é da nossa região, e Bento Gonçalves, que também tem um número de ocorrências bem considerável, né? Nós ficamos aí entre a terceira e a quarta cidade que mais atende ocorrência aqui na região da Serra. Com a ampliação, o novo quartel e toda a ampliação que está prevista, tem também a possibilidade de colocar em atividade o projeto do Bombeiro Mirim? Tem sim, com certeza, né? Depois que a gente tiver toda a nossa estrutura montada aqui, que vai ter uma sala de aula, vai ter espaço, né? Então vai ter uma garagem para os veículos, que vai ter um espaço muito bom, né? Que dá para fazer um treinamento com os bombeiros mirim, com certeza. Esse nosso intuito de fazer, nós gostaríamos até de fazer esse ano, né? Mas aí, devido a essa falta de estrutura que nós não temos ainda, então a gente vai protelar um pouco, mas com certeza sim, nós vamos ter os salva-vidas mirins aqui em Canela. Um projeto pensando na corporação para o futuro, né? Exatamente, incentivar, né, os pequenininhos já, né? Sim. Para quem sabe ser uns futuros bombeiros aqui. Qual o teu efetivo hoje? Hoje eu conto com 20 homens aqui, né? Então praticamente eu tenho metade militares e metade funcionários bombeiros ou servidores da prefeitura que nos ajudam aqui nas ocorrências. Certo. Marisa, a gente tem um conhecimento de sociedade, é muito elevado o grau de confiança das pessoas lá fora no trabalho dos bombeiros. Tanto para resgates com ambulância, acidentes e tal, que daí também já tem o SAMU, que presta esse tipo de serviço, mas a gente sabe que normalmente a primeira ligação ela cai aqui no Corpo de Bombeiros. Então há um trabalho muito forte, um trabalho muito positivo da corporação que gera toda essa confiança na sociedade lá fora. Mas, em contrapartida a isso, a corporação ainda sofre, não sei se diminuiu, e é essa a minha questão, o número de trotes no telefone, no 193. Sempre
No ano do ano passado, teve alguns, a gente até fez um levantamento, que agora eu não recordo o número exato, mas teve sim um número considerável de trote, né? O trote é quando a gente desloca lá a gente recebe o comunicado, desloca lá para o local e não tem nada, Não tem né? nada. Ainda a gente recebe sim, né? Nós conseguimos identificar quando é criança, assim a gente consegue, mas quando é adulto que nos liga, Fica mais difícil. é muito mais difícil, né? Então, ocorre sim, às vezes a gente ir lá para o local, né, e não ter nada, né? Mas já assim, comparando com os outros anos atrás, já se diminuiu consideravelmente os trotes. O que demonstra, de certa forma, uma evolução social nesse quesito, né, Marisa? Com certeza, né? Ou até mesmo a conscientização das pessoas, né? Sim, eu ia questionar, tem algum tipo de trabalho que a corporação desenvolve a nível escolar? Sim, nas palestras, quando nós vamos dar palestra, a gente sempre reforça, né, junto com os alunos, né, das escolas, né, para que não façam isso, né, e orientar também os familiares, os demais, né, do convívio social, né, a importância do corpo de bombeiros, né, e não ligar, né, passando trote para nós deslocarmos até o local onde pode ser que uma outra pessoa realmente está precisando. Muito bem. Marisa, quais são as ocorrências mais frequentes que a corporação atende hoje? Hoje nós atendemos bastante na área de APH, que é a nossa ambulância, e também nos incêndios, né? Acontece muito casos de incêndios aqui, principalmente nas residências, né? Não tanto na parte comercial, né? Porque eu acho que, como a gente faz um trabalho muito forte de prevenção, né? A gente vai no local, faz vistoria, né? Então a gente verifica instalação, ou se tem alguma coisa meio precária, assim, a gente pede para o pessoal, né, verificar. Hoje a maioria das nossas ocorrências é nas residências, né? Então são acidentes domésticos, né, que acabam gerando o incêndio. Nós tivemos agora, na primeira quinzena de maio, no intervalo de uma semana, foram 3 residências que incendiaram. Todas, até dentro daquilo que a gente acompanhou, todas com descuido dos moradores domésticos. Exatamente. A gente, quando tem a queima total da residência, dificilmente a gente precisar o que causou o incêndio, né? E às vezes também os próprios moradores, eles não sabem nos informar, né? Mas geralmente é a parte elétrica, né? É uma fiação com fio desencapado, é uma extensão que está ligada nos aparelhos e aquela extensão não suporta a carga, né, que está indo para os aparelhos e acaba então gerando o princípio de incêndio e em decorrência o incêndio, né? Agora principalmente no inverno, né? Com certeza vai aumentar o número de ocorrências de incêndios, né, devido aos aquecedores, né, ao fogão a lenha, né? Então são pequenos cuidados que as pessoas devem ter em suas residências, né? Até mesmo agora no inverno vai aumentar com certeza também no caso de incêndio em lareiras, né? Porque no mínimo uma vez por ano as pessoas elas têm que fazer a manutenção dessas lareiras, porque se cria uma fuligem dentro, né? É chamado uma sujeirinha preta, né? E aí acaba depois essa fuligem pegando fogo, né? O que ocorre dá um princípio de incêndio, né? Cai os blocos assim, né, dentro e as pessoas acabam se assustando e nos chamam, né? E então a gente orienta para que essas pessoas elas façam, né? Agora que vai começar o inverno, que já façam a manutenção em suas lareiras, em seus fogões a lenha. As principais causas, eu acho que elas ficam nesse campo, né? A manutenção da lareira, do cano do fogão a lenha, a questão da rede elétrica,
Acho que são as principais causas, e as dicas da corporação normalmente elas vêm nesse sentido, né? De manutenção de rede elétrica e também de lareiras e fogões a lenha. Exatamente, né? Eu recordo que eu estava tirando o serviço antes de vir para cá. Eu trabalhava em Porto Alegre e eu estava de oficial de serviço e ocorreu um incêndio num apartamento. Uma pessoa tinha acabado de se mudar e não tinha ainda energia elétrica. E nós chegamos lá no local, a parte da cozinha estava toda queimada, né? E aí nós se perguntamos, puxa, se a mulher tinha acabado de se mudar, a gente viu que tinha as caixas ainda, né, no apartamento, que ela nem tinha tirado ainda, e assim, como que pegou fogo, né? Será que ela estava usando alguma vela, alguma coisa, porque ela não tinha ainda energia elétrica, né? E olha só, o que ocorreu? Ela puxou uma extensão do apartamento vizinho para ligar a geladeira porque ela não tinha luz ainda, né? Então, essa extensão é que causou o incêndio, né? Porque essa extensão devia ser muito fininho, o fio ali, e aí não estava suportando, né, a energia que a geladeira estava precisando e causou o incêndio, né? E normalmente esse tipo de imprudência, ela é causada pela própria falta de conhecimento, né? Exatamente, pela própria falta de conhecimento, sim, das pessoas, né? Com certeza. Marisa, eu acho que aumentou o número nas últimas semanas de incêndio em vegetação. A seca, a gente sabe que tem grande efeito sobre isso, né? Mas eu gostaria que tu conversasse também com a gente um pouquinho sobre isso. Aumentou bastante, foram várias ocorrências, a gente percebeu em alguns dias, nossa, lá vai bombeiro de novo, o que está acontecendo? A gente fazia um contato aqui, fogo em vegetação. Mudavam os locais, mas as ocorrências, uma atrás da outra, foram muito frequentes. Eu gostaria que tu conversasse também um pouquinho sobre isso. Exatamente. Devido, então, a essa grande estiagem que a gente teve, né, nesse período, uma estiagem que fazia, acho que mais, né, segundo a estatística, 20 anos que não se dava uma estiagem tão grande assim, né, com essa falta de chuva, aumentou consideravelmente os incêndios em vegetação. Então, ocorre que as pessoas, às vezes, vão queimar algum lixo, né? Aí, próximo ali a vegetação, colocam e acaba então se espalhando para essa vegetação, para esse campo, né? Para essas árvores ali próximas. Descuido também? Imprudência? Imprudência, né? Que na verdade é considerado um crime ambiental, né? Então as pessoas elas têm que ter essa consciência que no momento que tu vai lá e vai queimar algum lixo, simplesmente virar as costas e sair, né? Ela está causando um crime ambiental. Algumas das ocorrências em vegetação foi próxima à região residencial? Não teve mais afastadas? Foi todas afastadas. Não teve nenhuma próxima assim às residências, né? Mas que nos causou bastante trabalho, nos deu bastante trabalho. Tenente, quando o assunto é incêndio, sempre vem à tona uma discussão que é com relação aos hidrantes. Agora em maio teve uma residência próxima ao bairro São Luís que sofreu com um incêndio. Havia um hidrante próximo que não foi possível operar, e também a gente lembra de uma ocorrência na região central, né, onde um comércio também sofreu um grave incêndio e também houve um problema com os hidrantes. E aí a grande questão é, primeiro, quem é responsável por fazer a manutenção desses hidrantes? E segundo, quantos hidrantes tem para ser utilizado pela corporação? Tem esse número, tem esse dado? Sim, a gente tem sim. Nós fizemos um levantamento no passado, inclusive até por solicitação do Ministério Público, né? Então a gente passou por todos os hidrantes e fizemos esse levantamento. Nós temos 78 hidrantes, né, espalhados na cidade. Claro, alguns em boas condições, outros não. A grande maioria deles
são hidrantes, tá? Que eles são, a gente chama, são de caixa, eles são no chão, né? O que dificulta a nossa localização e quando nós vamos utilizar também, porque como ele fica no chão, em decorrência de chuva, de sujeira, acaba entrando no buraco ali e quando nós vamos utilizar, então a gente tem que realizar a limpeza dele, né, para poder utilizar. Ou às vezes está cheio de água devido a uma chuva e a gente não consegue conectar ali a mangueira porque qualquer sujeirinha já não dá para conectar. Então até nós sugerimos para a empresa que fornece água aqui, que no caso de Canela é a Corsã, para que então colocasse esses hidrantes de caixa para os hidrantes de colunas, que são visíveis, que eles ficam alto e a conexão nossa seria mais fácil. Também nós solicitamos junto à Corsã para que aumentasse a capacidade dessa água, desse volume dessa água, porque muitos tem bastante hidrantes consideravelmente tem bastante hidrantes, mas se demora muito para encher um caminhão, a vazão da água é muito pouca, então precisa uma tubulação maior, mais pressão, com mais pressão para encher o caminhão mais rápido. Então também a gente tem essa dificuldade que a Corsã também se comprometeu em também melhorar esse ponto. Sim, está se trabalhando em cima disso também. E infelizmente no incêndio foi de sexta passada o incêndio, né? Exatamente uma semana hoje. Infelizmente, quando o pessoal chegou no local, eles verificaram toda a cena, que tinha uma casa em chamas e outras todas próximas aí que podia passar para essas casas, mas eles viram que tinha um hidrante lá no local e eles ficaram tranquilos, né? E só que no momento que um caminhão estava quase acabando a água e eles foram utilizar o hidrante, infelizmente a gente não conseguiu utilizar esse hidrante, né, devido à conexão ali, está vazando água. Só para a gente reforçar, num trabalho de combate a incêndio, que cada segundo é uma eternidade, qual a importância do hidrante funcionando plenamente próximo? É a rapidez, né? Porque o que o bombeiro precisa para um incêndio? O bombeiro precisa de água. O bombeiro sem água não faz nada no incêndio. Então, quanto mais água nós tiver, mais rapidamente nós vamos extinguir o incêndio. Então, com isso, nós, no incêndio de sexta-feira, nós pedimos apoio de Gramado, né, que, na verdade, Gramado está constantemente vindo nos apoiar aqui. Claro, quando eles precisam também, nós apoiamos ele, né, mas o que nos ajudou bastante foi o apoio de Gramado, né, devido a esse hidrante não está funcionando. Se tivesse em plenas condições, aquele hidrante específico ali na entrada do São Luís, não seria necessário chamar Gramado para... Não teria necessidade de chamar Gramado. Pô, olha a importância disso, né? Com 2 caminhões, né? Porque a gente tem um caminhão com 5 mil litros de água, que é o nosso, digamos, o primeiro carro que vai em todas as ocorrências, e o nosso segundo carro com 7 mil. Então, a gente tem boas viaturas com grande capacidade de água, né? Mas se nós não tiver também um hidrante perto adequado para que nos abasteça, também não adianta, né, muito. Tá entendido. Tenente, Corpo de Bombeiros de Canela hoje, o que mais precisa, o que é mais urgente para melhorar o trabalho da corporação? Olha, o que nós estamos realmente precisando, né, o que a gente carece é de uma estrutura adequada, é de um quartel. Porque hoje a gente está em bem equipamentos, a gente tem um pessoal bem qualificado, né? O que realmente hoje Canela falta é uma estrutura adequada, é um quartel. E o projeto está aí, está andando, daqui a pouco vem a licitação, quem sabe nos próximos meses já seja possível iniciar, né, a primeira etapa, tem um recurso já reservado do Funrebom. Então, a perspectiva ela é positiva para poder resolver esse problema.
Exatamente, né? Eu sei que a gente não entrou num ano muito bom, né? Devido a esse Sim. vírus, assim, né? E, infelizmente a gente não tá assim, né? Mas a gente vai começar, né? E depois, acredito eu que com certeza a nossa economia vai melhorar, né? E a gente vai ter mais recurso também para continuar essa obra que, né, do pessoal, acho que toda a população aqui, né, e o nosso efetivo daqui também, né, está com uma grande expectativa em começar essa obra. Com certeza vai fazer uma grande diferença, mudando praticamente da água para o vinho, né? O que se tem e o que se projeta ter. Isso, exatamente. Tenente, eu quero agradecer a tua disponibilidade em nos atender, em trazer essas informações e eu deixo aí à disposição para a tua mensagem final. Não, eu agradeço o convite, Fernando, agradeço o convite do jornal também. E o Corpo de Bombeiros está aqui sempre à disposição, as pessoas quando tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, né, que nos ligue então aqui, né, e especialmente pro telefone 193, que é o nosso telefone de emergência. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês e a gente volta a qualquer momento quando tiver novas informações. Para a Rádio e Jornal Integração, repórter Fernando Guzen.